Bem-vindos a mais uma edição dos Meus Amigos da Rádio. Eu sou o Pedro Miguel Silva e estou a gravar exatamente este podcast em que convido aqueles que fizeram parte da minha vida radiofónica e que trabalharam comigo. Hoje convido mais um ex-diretor que eu tive. Estou a falar do Jaime Feijão, que já está aqui connosco. Olá, Jaime, bem-vindo a esta emissão dos Meus Amigos da Rádio. Tu foste o meu diretor, mas começámos a trabalhar os dois ao mesmo tempo na Mais Oeste Rádio, já no ano 2011, 2010, 2011, creio que sim. 2011. Olá, Jaime, bem-vindo. Olá, Pedro. Obrigado pelo convite que me fizeste e retificar aqui uma coisa. Eu entrei para diretor, mas não era um diretor de conteúdos, porque eu nessa altura percebia zero da rádio. Eu era diretor apenas e só no sentido de administração daquilo que era uma empresa. Portanto, não era sequer, não tinha nada a ver com a rádio, porque eu cheguei tarde a este mundo, cheguei com 40 anos ou qualquer coisa perto disso ou mais, e até entrei pela porta do lado. Eu entrei na rádio pela porta de quem ia fazer outra coisa que não rádio. Depois as coisas aconteceram e aconteceram até aos dias de hoje e é o tal bichinho que sempre se ouve falar da rádio, que começou a morder e que não larga, embora eu durante algum tempo resistia a essa situação do bichinho da rádio, dizendo que para mim que era um bichinho de comunicação. E na verdade é um bichinho mais de comunicação do que propriamente só de rádio. Embora a rádio é realmente especial e só quem passa por ela, só quem lá anda, é que entende isto que nós vamos falando e esta paixão que tu tens de andar a fazer este podcast e a paixão que eu tenho de estar aqui a conversar contigo sobre a rádio, porque é, na verdade, uma coisa que faz parte da minha vida há 12 anos, sensivelmente, e que me apaixona. Oh, Jaime, mas há aqui uma coisa muito importante no meio disto. Tu, antes de chegares à rádio, à Mais Oeste, no ano 2011, tu já tinhas umas participações em jornais, Sim. Já fazias a tua ponta da lança. Exatamente. Daí eu dizer que a minha grande paixão é comunicação. Eu lembro-me perfeitamente disto que vou contar, que eu trabalhava na banca, que já não existe a nova rede, embora agora sejam as agências do Milénio, e trabalhava em Lisboa, no bairro Alto, na Praça Luís Camões, onde eram as redações dos jornais desportivos, a Bola e o Record. E eu lembro-me que o João Marcelino, que era um jornalista de base do Record naquela altura, estamos a falar há 30 anos atrás, mais coisa, menos coisa, o João Marcelino, que depois foi diretor do Diário de Notícias e que é um jornalista destacado, está agora no Canal 11. O João Marcelino, eu dava-me bem com ele naquela altura e cheguei-lhe a dizer algumas vezes que adorava aquilo que ele fazia e que gostava, que era o meu sonho era ser jornalista desportivo. E ele dizia-me, pá, queres que eu fale lá com eles no jornal e tal? E eu, mas quanto é que tu ganhas? Pá, ganho X. Eu ganhava o dobro na altura, portanto, as coisas foram-se inviabilizando um bocado por aí. Depois quis o destino, que por algumas voltas que a vida dá, e esta foi uma volta bastante positiva, acabei por ir lá parar, vivi da rádio durante 2 anos e qualquer coisa, e depois disso tenho tido a minha vida a passar por outras coisas, mas continuo ligado, ou quando não estou ligado estou a pensar em rádio, portanto e nós trocávamos muitas impressões naquelas tuas madrugadas da TSF, em que eu também tinha umas madrugadas no outro lado, e falávamos muito daquilo que era o nosso projeto de uma rádio gourmet, ainda me lembro desse nome que nós demos a isso. É uma rádiozinha, um bombom, que é aquilo que nós imaginamos, não é? Mas embora seja muito difícil fazer rádio, as pessoas não têm muita noção disso. Olha, mas isso foram alturas, já aqui há alguns anos, mas na altura que tu chegaste à Mais Oeste, em que nós começámos a trabalhar em conjunto, nós tivemos ali uma equipa fantástica. Tivemos ali uma equipa de malta que alguma delas estava também a começar e que estava também a dar os primeiros passos na área da comunicação. E foi feito ali um trabalho que eu acho que foi muito importante. Olha, Pedro, eu tive a sorte de começar na Mais Oeste. E digo a sorte porque eu encontrei lá gente muito apaixonada por rádio e que sabia alguma coisa daquilo. Ninguém é reconhecido nacionalmente, mas
de gente, algumas pessoas com alguns anos daquilo. Eu devo-te muito daquilo que sei fazer em rádio, a ti, porque tu eras, na verdade, já muito mais experiente, já trazias uma escola completamente diferente. Devo muito ao António Campos. Eu falo sempre no António Campos, porque foi ele que me levou para lá. E o António Campos é uma pessoa que eu considero muito e que me incentivou sempre muito, mesmo depois de eu sair da rádio e depois de eu andar a fazer os meus programas já noutros lados, que me incentivou sempre muito e que me dá sempre uma palavra de aconchego. Devo ao João Carlos Costa, porque foi ele que me iniciou. Um dia em que era preciso alguém a fazer uma reportagem, nunca mais me esquecerei, a primeira pessoa que entrevistei foi o António Veloso, antigo jogador do Benfica, num encontro de jogadores de futebol do Benfica aqui no Peso. Aqui, eu quando digo aqui, digo porque a nossa região é aqui Caldas da Rainha, estamos neste momento em São Martinho do Porto, mas o Peso, que é uma terrinha muito pequenina, onde se fazia um convívio com antigos benfiquistas, e lá veio o Veloso, era preciso alguém ir lá, fui eu, a coisa correu-me bem, gostei tanto que a partir daí foi um desenrolar. E depois temos o Jaime Montes da Silva, temos o Manel Melo, que passou por lá com características muito especiais e muito, muito ativo. Tínhamos as nossas meninas, a Susana e a ajuda-me, e a Simone e a Inês. Tínhamos a Susana, que já tinha dito. Era um grupo muito bom, era gente que gostava muito daquilo que fazia. E durante algum tempo nós tivemos uma rádio que nos orgulhávamos bastante, que nos dava um trabalho tremendo, porque as pessoas pensam que as coisas são só aquilo que chega a casa, mas não, há muito trabalho por trás. E isso é uma coisa que é invisível, mas é muito importante, porque se não for isso bem feito, depois corre mal. Olha, tu tinhas a noção, quando entraste na Mais Oeste Rádio, daquilo que irias fazer? Não, ou nem por isso? Não, de maneira nenhuma. A intenção e a ideia até era fazer alguma parte de gestão empresarial. Era dar a cara pela empresa, era tentar controlar alguma parte de publicidade, de tudo aquilo que tem que se fazer na rádio sem fazer rádio. Mas depois as coisas foram sucedendo e acabei por cair a fazer o programa de desporto de manhã com o Jaime Montes da Silva, o Jogo Direto, em que nós sem rede... E que eu estava exatamente em estúdio, portanto vocês entravam os dois em estúdio exatamente para fazer esse programa. E depois cheguei a fazer contigo mais tarde, chegámos a fazer os dois também mais tarde. Era um programa sem rede, falávamos do desporto de manhã, 8:45, daquilo que vinha nas capas dos jornais, daquilo que nós já líamos na internet, já havia essa facilidade. E era aquilo que vinha, era aquilo que era falado, foi uma boa escola também, e eu sempre me dei bem com isto. Eu sinto-me de uma forma perfeitamente natural. Há pessoas que dizem que ficam com muita ansiedade e que quem não tiver ansiedade não está a fazer bem o seu trabalho. E eu acho que não devo fazer bem o meu trabalho porque eu não tenho ansiedade rigorosamente nenhuma antes de ir para o ar. Seja em direto, seja gravado, isto é uma forma minha normal, natural de comunicar, é aquilo que eu gosto de fazer e faço com a maior das naturalidades. Olha, mas diz-me uma coisa, depois saíste da Mais Oeste, foste abraçar um outro projeto que não tinha nada a ver com comunicação, inclusive até mesmo fora do país, depois regressaste e neste momento estás no projeto da Mais Oeste Rádio e estás... Da 91 FM. Da 91 FM Rádio, exatamente. Mas atenção que eu quando vim ainda estive a trabalhar em comunicação, porque eu fui diretor de comunicação de uma empresa, neste caso de um centro equestre, o Centro Equestre Internacional de Alfeizerão, também não faz mal da gente falar nisso. Claro que não. Fui diretor de comunicação durante 2 anos, depois voltei a ter outra experiência fora do país, e então quando voltei sim, integrei a 91 FM Rádio. Abraçaste este projeto que se chama Céu de Vidro, um programa que tu já tinhas idealizado já há muito tempo. Tu acabas por fazer... Só tu é que sabias? Fomos trocando essas opiniões e essas ideias sempre. Um programa que tu acabaste por materializar e acabaste por fazer. Tiveste uma primeira edição, que foi uma aprendizagem. Eu também... já fazia o Mais Conversas Exatamente, já Mais fazias rádio, o Mais Conversas. Mas neste caso específico, o Céu de Vidro já vai na segunda temporada, entre aspas. Sim. Já vai na segunda temporada e tem sido um programa que eu percebo porque vejo exatamente que tem dado muito gozo.
Dá muito gozo, dá muito trabalho, as coisas, como eu há bocado estava a dizer, requerem muita preparação. Eu não posso, porque o Mais Conversas, ou agora o Céu de Vidro, são programas de entrevistas. O Mais Conversas era um programa de entrevistas, era na Mais Oeste Rádio, agora este é no 91 FM Rádio. São programas de entrevistas e nós temos que estar preparados para falar com as pessoas. Eu não posso ir para uma entrevista sem saber o que é que as pessoas fazem, de onde é que vêm, para onde é que vão, qual é o intuito, porque são meus convidados. Se são meus convidados é a minha responsabilidade e aí eu tenho que estar preparado. Tem sido um projeto que me deu muito gozo. Eu no cômputo geral disto tudo devo levar já bem mais de 200 programas, porque vou fazer entretanto, a 40ª edição desta segunda série. Tinha 40 e tal também da primeira série, porque a 91 FM Rádio mudou de instalações, ainda era em Óbidos e agora é nas Caldas da Rainha. Tinha 40 e tal edições da outra, fiz 50 e muitas do Mais Conversas, portanto já é uma estrada que já vem com um caminho bastante longo, mas que me continua a dar muito prazer, muito gozo, porque é aquilo que eu gosto de fazer, é entrevistar pessoas, de preferência que tenham alguma coisa a ver com a nossa região, que acrescentem alguma coisa à nossa região, e eu tento que sejam o mais possível pessoas daqui. Não tenho sempre muito interesse, mas faço, obviamente, e já tenho feito. Ainda recentemente entrevistei o Fernando Correia, o grande jornalista de rádio, conhecido a nível nacional, que muito prazer me deu, mas não é isso que eu ando à procura. Eu gosto de entrevistar as pessoas que têm alguma coisa a ver ou com a cidade, ou com a região, ou que, sendo de fora, trazem alguma coisa para dentro. Apoiar o tecido regional, que é isso que me dá gozo, é isso que eu gosto de fazer. Qual era a entrevista que tu gostavas de fazer? Olha, nunca pensei nisso. Até porque, felizmente, até hoje, e como te disse, andarão pelas cento e muitas edições, só tive uma pessoa que me disse que não. E, curiosamente, um homem de comunicação. Não vou dizer o nome, obviamente, mas é um homem que, inclusivamente, é professor de comunicação e que me disse que não várias vezes. Eu gostava muito de ter falado com ele. Mas não tenho, assim, Como te disse, aquilo que eu gosto de fazer é a parte local. E na parte local, se calhar, eu já falei com todos os presidentes de Câmara, por exemplo. Muitos presidentes de junta. Pessoas ligadas aos hospitais, sei lá, ao desporto. Eu gosto muito de desporto. Já falei com tanta gente e felizmente nunca ninguém diz que não. Isso é uma coisa que me dá muito prazer. Pode não ser esta semana, era para a outra, vamos adiando, vamos alterando, mas fazemos. Não tenho uma entrevista de sonho. Há outra pergunta que eu te gostava de fazer enquanto colega de trabalho e também enquanto jornalista. Já tiveste a oportunidade de entrevistar pessoas que te são próximas? Tiveste alguma vez algum receio de colocar aquela questão incómoda a uma pessoa que está bem próxima de ti, mas tu precisas de colocar aquela questão? Eu tenho por natureza ser um homem politicamente correto. Não gosto muito de grandes confrontos nem de grandes afrontas. E durante muito tempo eu tinha alguma dificuldade, confesso, em fazer perguntas que eu sabia serem incómodas para os convidados, para os entrevistados. Isso trabalha-se e eu fui perdendo isso com o tempo. E agora, eu quando levo alguém, eu sei que tenho que fazer as perguntas. Até porque e vamos pôr as coisas desta forma, enquanto nós fazemos só rádio, nós não temos muita noção de quem nos ouve. Trabalhamos um bocadinho naquela ideia de que temos alguém a ouvir e temos que respeitar, nem que seja uma pessoa que lá está, mas não sabemos se é uma, se são 10, se são 1000. Agora com as novas tecnologias, com aquilo que nós brincamos do vídeo-rádio, quer dizer, rádio com imagem, fazemos nas redes sociais, isto que tu estás a fazer dos teus podcasts, nós conseguimos perceber quantas pessoas nos veem e quantas pessoas nos ouvem. E então isso também é bom, mas dá-nos mais responsabilidade, porque nós agora sabemos que
Quando estamos a fazer em direto e estamos a ver o programa a passar no Facebook, no YouTube, no outro lado qualquer, sabemos quantas pessoas exatamente estão a acompanhar naquele momento. E essas pessoas querem que eu faça essas perguntas. Eu tenho que as fazer. Portanto, eu não posso, e percebi isso com o tempo e com a experiência, não posso ter medo de as fazer. Cabe ao entrevistado depois resolver. Quanto a serem mais próximas ou menos próximas, as pessoas que eu entrevisto, uma grande parte delas, e porque o meio onde nós nos movemos é muito pequenino, uma grande parte delas são pessoas com quem eu tenho uma relação muito próxima. Às vezes não de amizade, mas são conhecidos, são pessoas com quem converso muitas vezes, e algumas vezes acontece serem essas pessoas os entrevistados e têm que sair as perguntas que têm que sair. Isso é um trabalho que tem que ser feito. Jaime, mas nestes anos todos que tu tens de rádio, da experiência que tu tens, todos os trabalhos que tens tido, isso dá-te um arcabouço diferente para poderes fazer essas entrevistas? Dá. Tu acabas por ser um jornalista, não tiveste formação de jornalismo, mas tens o gosto pelo jornalismo. A minha formação de rádio, foste tu que me deste. Tu, o Jaime Montes da Silva, o António Campos, as pessoas com quem eu fui trabalhando, o João Carlos Costa, as pessoas com quem eu fui trabalhando, foram vocês que me deram essas formações. Dizia-me um de vocês que eu parece que nasci com o dom disto. Epá, não sei se é, se não é. Agora, a experiência é fundamental. Eu sei que estou muito diferente daquilo que era. Eu ainda consigo ir ouvindo alguns dos programas antigos e vejo nítidas diferenças. Algumas para melhor, outras se calhar não tanto, mas o que é certo é que é a experiência. A experiência, na verdade, traz-nos a obrigação de melhorar, porque senão também não andamos cá a fazer nada. Nós temos que nos ouvir, nós temos que nos entender e perceber o que é que estamos a fazer bem, o que é que estamos a fazer mal. E tu ainda há bem pouco tempo me corrigiste uma situação que é uma coisa muito importante, que é saber ouvir quem está a ver-nos. Porque há pessoas que nos ouvem com um sentido crítico, que quando nos dizem alguma coisa não é para nos criticar, para nos rebaixar, é para nos fazer melhorar. E quando assim é, e eu muito te agradeço às vezes que tu me dizes isso, e outras pessoas que me vão fazendo esse favor, eu tento melhorar. São etapas, mas a experiência é fundamental. Olha, tu sempre encaraste esta situação exatamente como, portanto, a rádio não tem, só foi a tua profissão enquanto estiveste na Mais Oeste. Neste momento não é a tua profissão. Qual é que é a grande diferença que tu sentes em relação ao facto de ser a tua profissão? Eu na altura não entendia isso muito bem, porque caí ali assim um bocadinho de paraquedas, mas tinha mais tempo. Obviamente eu tinha mais tempo para preparar as coisas. Agora a minha vida eu tenho um emprego como qualquer pessoa, tenho que me dedicar ao meu emprego porque é daí que eu faço a minha vida e o programa tem que ser preparado nas horas vagas, portanto eu não posso despender tempo da minha vida profissional para isso. Portanto, já me aconteceu estar sábados inteiros ou domingos inteiros de volta do computador a preparar programas. Ainda há bem pouco tempo me aconteceu uma situação que foi um domingo inteiro a preparar um programa, porque não posso correr o risco, e como estava a dizer há pouco, e não me quero repetir, mas nós não podemos chegar ao pé de um convidado e perguntar-lhe como é que ele se chama. Não é? Mas, eu interrompo-te para te dizer isso, porque o próprio Fernando Correia referiu isso. O Jaime informou-se muito bem antes de fazer esta entrevista. Eu não te queria falar nele, mas foi, na verdade, uma busca muito grande que eu tive que fazer do Fernando Correia. E então, o Fernando Correia, eu não podia, de maneira nenhuma... O Fernando Correia não é mais especial que os outros. É um convidado igual aos outros. Mas é uma pessoa que tem muitos anos desta vida. E eu não podia vacilar. Eu tinha que estar preparado e felizmente estava. Não. Mas também já me aconteceu não estar. E quando não estive, senti-me muito mal. Porque é muito complicado. E nós, o ano passado, por exemplo, quando foi no tempo da pandemia, que estivemos todos confinados em casa, fazíamos em direto, também participavas, fazíamos em direto programas de cada um de suas casas, através das redes, convidando pessoas. E houve uma vez que eu achei que aquilo ia ser fácil e entrei naquela ideia que vai para a frente e não há problema, e depois não correu muito bem. E eu, no fim, e em direto, fiz questão de pedir desculpa aos convidados, porque, na verdade, eu não estava completamente preparado, eu não sabia exatamente aquilo que eles faziam, tinha uma ideia, mas não tinha a certeza, e depois correu mal. E quando assim é feio.
Mas esse programa que estamos a falar e estamos a gravar esta entrevista, esta conversa, exatamente em pleno mês de abril de 2021, foi exatamente há mais ou menos um ano que nós começámos na 91 FM Rádio esses programas que trouxeram muitos convidados e que trouxeram um sumo muito, mas mesmo muito, com um paladar fantástico à nossa emissão. Isto acaba por ser também uma aprendizagem para todos, não é assim? Olha, todos nós ficámos espantados naquela altura, porque também não estávamos à espera, mas o que é verdade é que estava toda a gente em casa e isso também facilitou, não é? Portanto, tínhamos muita gente a ver. Nós, em 2 semanas, tínhamos mais de 100 mil visualizações nos programas que estávamos a fazer. Aquilo era uma loucura. E todos nós ficámos um pouco ali aflitos. Então, mas agora não podemos parar, agora temos que continuar. E pronto, e todos os dias havia um convidado novo. Tivemos que começar a revezar-nos para não sermos sempre os mesmos todos os dias. E foi, na verdade, uma coisa fantástica, porque aconteceu sem esperarmos. Depois, quase que éramos obrigados a fazer. E pronto, e depois as pessoas habituam-se a nós e depois nós começamos a ter uma marca. E essa marca, isso é uma coisa que eu estou a sentir agora com o Céu de Vidro, o Céu de Vidro passou a ser uma marca conhecida. E isso deu-me uma responsabilidade que eu até aqui não sentia. Porque eu fazia o Céu de Vidro por gozo pessoal, com a maior das responsabilidades, sempre tentando fazer as coisas bem feitas, mas eu não sentia assim um grande peso em cima dos ombros. E agora começo a sentir, porque agora já começo a ser interpelado pelas pessoas com os assuntos, já começam a pedir-me para levar convidados, já me começam a questionar situações. Portanto, as coisas depois mudam um bocadinho e essa responsabilidade é preciso saber geri-la, é preciso estar à altura dela e perceber se está a correr bem ou não. Jaime, nós estamos praticamente também a concluir este espaço de conversa. Há uma das coisas que eu adorei trabalhar contigo é exatamente por essa tua versatilidade, por saber ser líder também, que é muito importante, e na altura que trabalhámos na Mais Oeste Rádio, a questão da liderança era uma situação muito importante, porque nós, para chegarmos a qualquer lado, temos que ter um caminho, pode não ser o mais correto, mas temos que ter um caminho. E como é que tu lidas com essa situação? Foi uma situação que tu inicialmente até caíste ali, como tu disseste, um pouco de paraquedas, mas depois nós acabámos por fazer músicas, acabámos por ser uma rádio extremamente ouvida, e não só na região oeste, mas também com uma grande responsabilidade no Ribatejo, ou Médio Tejo, como poderemos chamar na atualidade. Como é que tu encaraste toda essa situação? Olha, para mim foi uma surpresa, porque fui apanhado no meio daquilo e depois a rádio, passado algum tempo de eu lá estar, que deu ali uma meia voltazinha e nós tivemos que nos readaptar. Felizmente era tudo gente com alguma experiência e com muita vontade. E então não foi assim tão difícil. As coisas aconteciam quase com naturalidade, porque sabiam que dizia vamos fazer um exterior para um lado qualquer, nós íamos todos, não é? E andámos a fazer, com uma relote na rua. E um dos programas mais míticos que me lembro de termos feito os dois, que me marcou e que me lembro dele muitas vezes, que foi no Mosteiro de Alcobaça, numa das edições dos Doces Conventuais, em que nós os dois, sentados numa mesa, durante uma tarde, parecíamos uma linha de montagem, quer dizer, tu fazias a técnica, eu fazia as entrevistas e aquilo passaram por ali, desde a senhora que ganhou o Masterchef, senhora, uma freira. Que eu publiquei uma fotografia disso há bem pouco exatamente, tempo. E então isso foi uma experiência tão engraçada que a Simone e a Susana só iam buscar as pessoas e sentavam-nas à minha frente e vamos embora, que siga. Coisas que. Mercado de Santana às 6 da manhã, relote parada nos mais diversos sítios e nós a fazermos entrevistas às pessoas dos sítios. Porque há aqui algumas coisas que as pessoas às vezes não entendem. As rádios têm que ir ao encontro das pessoas. E se, estando quietos dentro do estúdio, nós não conseguimos, nós temos que sair do estúdio para ir à procura delas. E depois, há um lema que eu gosto muito, que digo há muito tempo, e que ontem
não interessa agora o dia que estamos a gravar, mas que ontem, de manhã, eu ouvi na rádio comercial eles dizerem isto e ficou-me no meu coração apertado, porque é um lema que eu uso há mais de 10 anos, desde que estamos lá na Mais Oeste, que é: eu gosto de uma rádio com gente dentro. Porque uma rádio só com computadores não cativa ninguém. Se a rádio tiver gente lá dentro, se a rádio tiver programas em direto, se der oportunidade às pessoas de falar. Eu não sou tanto daquela ideia de abrir o telefone para as pessoas pedirem discos. Não gosto muito dessas coisas, isso acho que já tem que se rever. Embora possa haver, uma vez por semana e tal. Mas eu gosto de se ligar de manhã para uma vereadora, para o treinador do Caldas, para o tipo que anda a fazer uma coisa qualquer, e perguntar-lhe o que é que está a acontecer, porque é que estão a fazer isto, o que é que espera para amanhã, o que é que, se está sol, se está chuva. Eu acho que as pessoas gostam de ouvir isto. Gostam de sentir que a rádio está ali a trabalhar naquele momento. Porque quando é gravado, quando nota-se que há ali qualquer coisa que não é tão próximo. E pronto, é um bocado isso que eu tenho de lembrar. As coisas não são difíceis, dão muito trabalho. E é preciso gente para as fazer. Gente que tenha espírito, gente que, sobretudo, que tenha a paixão. Eu sei que a paixão se adquire, mas se houver resistência, é mais difícil. Agora, quando as pessoas acreditam nos projetos, acreditam em quem as ajuda, em quem as apoia e estiverem todos em consonância, a rádio faz magia. Jaime, eu sei que isto é prematuro porque tu tens uma profissão, a rádio para ti é um hobby, mas diz-me uma coisa, quais são os teus projetos para o futuro a nível da rádio? Olha, eu já te disse muitas vezes, e vou dizê-lo aqui para todos saberem, que se me sei se o Euromilhões, eu fazia a rádio da minha e da tua cabeça, porque eu acho que é muito parecida à tua e à minha, e certamente iríamos fazê-lo em conjunto, porque se me sei se o Euromilhões dava para isso perfeitamente. E isso era uma coisa que eu adorava fazer. Agora, obviamente, a rádio já precisa disto, precisa da imagem, precisa da interatividade, precisa das redes sociais, precisa disso tudo. Que seja, mas que se mantenha aquele espírito da rádio. E fazê-la dessa maneira. Como não conto com Euromilhões, embora jogue volta e meia, como não conto com isso, a rádio continua a ser apenas e só o meu escape, o meu hobby. Gosto muito de entrevistar pessoas, é isso que eu mais gosto de fazer em rádio. Não sou Gostas de conversar com as pessoas? Não sou nem nunca fui um locutor, nunca gostei nem tenho habilidade para fazer continuidade, não tenho esse jeito. Sou uma pessoa que gosta de conversar, como se pode notar, estou aqui a falar há não sei quanto tempo. Gosto muito de conversar, tenho algum jeito para falar de vários assuntos diferentes, preparando-me para isso, obviamente. É isso que eu acho que me vejo a continuar a fazer, seja numa ou noutra, ou seja onde for. Eu gosto do meu espaço. Jaime, quero-te agradecer do fundo do coração de ter estado aqui a disponibilizar o teu tempo neste fim de semana, exatamente aqui num espaço lindíssimo que encontramos aqui em São Martinho do Porto, até porque nem está a chover nem nada, nesta altura. Apanhamos aqui uma trégua. Exatamente. Quero-te agradecer o facto de ter estado presente aqui neste meu podcast, Os Meus Amigos da Rádio. Porque é assim, os amigos ficam para a vida. Só para uma locução final, dizer-te que para ti sempre tudo, é com o maior dos prazeres que te recebo e que faço isto contigo. Não nos conhecíamos antes da rádio, é preciso que as pessoas saibam, somos amigos da rádio, mas não somos só amigos da rádio, somos amigos da vida, partilhamos muitas coisas dos dois, e isso são coisas que acontecem só porque sim, não vale a pena andarmos à procura da explicação. Há empatia, há uma amizade e espero que tenhas muito sucesso, porque tu também não tens uma vida de profissional de rádio, tens outra vida para ganhar a tua vida, mas também andas sempre a inventar coisas de rádio. Olha, lá vamos continuando os dois assim, a procurar viver e não deixar de fazer aquilo que gostamos, que é o mais importante. Jaime, quero agradecer então a tua presença uma vez mais. Nós estamos exatamente a terminar mais um episódio dos Meus Amigos da Rádio. O meu convidado foi o Jaime Feijão. Começamos a trabalhar exatamente no mesmo dia na Mais Oeste Rádio, algures em 2011. E é com muito gosto que
que vim até São Martinho do Porto, aqui exatamente, a terra onde vive o Jaime Feijão, para gravarmos mais um episódio dos Meus Amigos da Rádio. Para a semana vamos ter mais um convidado, vai ser fantástico, por isso continuem ligados aqui neste podcast, Os Meus Amigos na Rádio. Obrigado.